E agradecemos a espiritualidade por mais esse momento, onde encontraremos uma comunicação, uma prece, um diálogo com o nosso mentor, através do nosso perispírito, através da comunicação do Ronaldo, onde será instrumento do seu mentor, onde será instrumento da espiritualidade que atua desta casa, desde a entrada dos portões aos quatro cantos, desse lugar da luz, desse lugar onde acende a esperança de uma caminhada tranquila, de uma jornada serena e equilibrada, com a espiritualidade ao nosso lado, nos auxiliando. Que tenhamos humildade para compreendermos essa comunicação com leveza e sabedoria, sem as vendas que cobrem o nosso consciente. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Chuva boa, né? Graças a Deus. Hoje nós estávamos ali no estudo, estava comentando sobre essas energias que a gente recebe e não se dá conta, né? A gente não para pensar que a chuva é uma energia positiva de limpeza, né? E a gente tem que usufruir disso em cada momento que recebemos. Eu escolhi para nós conversar hoje o tema A Paz e a Espada, do livro O Código do Monte. Eu tinha escolhido já esse livro semana passada, e aí tem uns temas bem interessantes para a gente compreender essa transformação da nossa vida, né? Como a gente vai conseguir evoluir com relação a isso. A paz e a espada. Jesus fala: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o homem do seu pai, o filho de sua mãe e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros de sua casa. A gente lendo isso aqui assim, é estranho, né? Como compreender que Jesus trouxe a espada para nós? Disse ainda o mestre: desde que existirem 5 numa casa, 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 3. Então, gente, a casa é o próprio homem. É como a gente fala, né, que a igreja é o nosso corpo, né? A casa é o nosso corpo. É onde a gente se encontra como espírito. Desde que exista, o que são os 5 dessa casa? Entre outras reflexões, podemos fazer uma analogia com os nossos 5 sentidos. É uma alusão ao conflito que se estabelece no interior da pessoa quando ela passa a lutar contra seus próprios impulsos e desejos. Via de regra, o que chamamos de paz é mais acomodação do que paz. Em um ambiente onde todos cometem algum delito, fazer o mesmo é estar em paz com o grupo. Porém, a proposta de Jesus é bem outra. Ele disse: não vim trazer a paz, mas a espada. A espada representa um instrumento de guerra e, ao mesmo tempo, de luta, de batalha. Quantas vezes é necessário cortar em nossas vidas? Desde os vícios às falsas amizades, os hábitos perniciosos, os ambientes nocivos e, principalmente, sentimentos nossos que nos impedem a evoluir, como a inveja, o rancor, a maledicência, o ressentimento. Há determinados momentos na nossa existência em que somos obrigados a ser positivos e firmes em nossas decisões. Não há como sermos meio honestos ou apenas parcialmente confiáveis. Também não é uma boa medida negociar com vícios, como muitas pessoas fazem. Param de fumar, mas de vez em quando, quem sabe. Ou dieta, segunda-feira eu começo. É engraçado, né? Mas é isso, né? A gente luta todos os dias com a gente mesmo. E a gente não compreende isso. A gente acha que é o normal da nossa vida essa situação. Acontece com a gente, mas a gente expõe para o outro, né? E está dentro de nós cada coisa. Quando fala em paz, no sentido de que
como que a gente se reconhece como ser humano? Como que a gente vai se estabilizar? E aí nós estávamos comentando também no estudo a respeito da energia da Terra que está oscilando muito agora para a gente conseguir fazer a evolução, né? E essa energia da Terra está mexendo com a nossa energia. E aí a gente não está em paz. A gente não consegue encontrar a nossa paz. A gente tem que guerrear, né? A gente usa a espada da maneira errada, em vez de fazer os cortes necessários da nossa vida, a gente está usando a espada para fazer os cortes da vida dos outros. Inveja, como disse aqui, maledicência, né? Raiva, né? Tudo contra o outro. Por isso as guerras, né? Que a gente comentou também. Por isso que esse mundo que nós estamos vivendo está turbulento. Por isso que a gente não consegue respirar direito. Eu falei sobre o ar também, a energia do ar. Né? Por que a gente não, antes de responder, não puxa o ar lá profundamente, espera 3 segundos, 4 segundos, e não responde naquele momento, aguenta. Espera o momento certo para falar alguma coisa. Esteja em paz. Eu sempre comento aqui com vocês que é fácil, só que a gente teme em complicar a situação. É fácil, o entendimento é fácil, a gente conversa, é fácil. Mas como que a gente modifica isso? Né? Como que eu vou transformar isso em paz realmente? Quando a gente fala sobre paz, existe uma situação que é determinada em que o que nós buscamos? O que cada um de nós busca nessa terra? Felicidade ou paz? Ah, mas se eu for feliz, eu vou estar em paz. Será? A felicidade só é dada a nós porque existe tristeza. Quando a gente está triste, a gente não está feliz. É o oposto, né? Mas a paz não existe nada contraditório à paz. Paz é paz. Quando eu consigo atingir o estágio de paz, eu estou sublime, como eu falo, né? Caminhando nas nuvens. Né? E é um trabalho, é um processo diário que a gente tem que fazer com isso. É difícil, eu sei que a gente é criado dessa forma, né? Não levar desaforo para casa, não aceitar que o outro comente alguma coisa sobre a tua vida. Vou lá tirar satisfação, sabe? Então, assim, não deixa passar. Eu lembro que quando eu era guri, quando eu apanhava no colégio, no outro dia eu tinha que surrar, senão não era bem aceito, sabe? Mas aí tu vai te transformando, é um processo pessoal de cada um, sabe? Muitas das vezes aquilo que é falado de ti não diz quem tu é. Eu acho que a grande maioria das vezes quem fala sobre uma outra pessoa não diz o que aquela pessoa é. Porque a nossa essência, quem nós somos verdadeiramente, é o espelho que nos diz. É quando eu estou na minha conversa íntima. Quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não modifico esta atitude que está me incomodando? Porque eu tenho certeza, gente, cada um de nós aqui, a gente sabe o que nos incomoda. E a gente repete e repete. Mesmo sendo incomodado por aquilo, a gente aceita a incomodação. Por quê? Porque o nosso entorno age daquela forma. Por que o despertar é dolorido? Porque o despertar te afasta do restante, sabe? A gente começa a sair dos círculos. O círculo de amizade, o círculo de pessoas que de alguma maneira te sugam energia. Tu vai abandonando da família. O despertar é dolorido, mas o despertar traz a tua paz interior. A nossa busca de paz está dentro do conhecimento de que aquilo não nos faz bem. Diante de fatores que queremos superar e vencer, é necessário usar a espada. Se sabemos que precisamos nos espiritualizar, é necessário cortar nosso materialismo, que é uma atitude, né? O que é importante na minha vida? Né? Eu comentei esses dias aqui, eu preciso ter 3 TV em casa, eu preciso ter uma na sala, uma no quarto, uma no banheiro. Ah, eu tenho que ter 5 ar-condicionados, eu tenho que ter 2 carros na garagem. Por que isso?
A que ponto nós chegamos dessas necessidades? E aí tu luta, aí tu trabalha mais, aí tu te desgasta mais, aí tu, sabe, para te conquistar aquilo. Eu tenho uma coisa que me incomoda muito, assim, mas me incomoda no meu íntimo, né? Do entendimento das coisas. As conquistas pessoais, elas são pessoais. Quando uma pessoa conquista uma casa, aquela conquista é de quem conquistou a casa. O carro é a mesma coisa, a bicicleta, o bem material que tu conquista é teu. Qual a necessidade que tem de expor o bem material? Por que a gente precisa apresentar aquilo como sendo, eu venci, eu sou, né? Aí vem o que nós estamos falando, a perda da paz, a inveja de quem não conquistou, que tem aí, que está na volta, né? A maledicência, que é o falar mal como conquistou, né? Não, só conquistou, conseguiu comprar porque fez isso ou fez aquilo, sabe? E aí eu volto para a questão da essência, né? Na essência, aquela pessoa que conquistou, em silêncio, ela sabe por que ela conquistou, qual a necessidade. Que todos nós temos, nós estamos na Terra. A necessidade material existe dentro do complexo de vida que a gente leva. E está tudo certo. E o desejar conquistar cada coisa, a cada momento, está tudo certo. Porque é uma necessidade pessoal de viver aqui, nesse momento. Mas trazer aquilo como sendo a bandeira de cada um, que é aí que fala aqui, né? É necessário cortar o nosso materialismo, é nesse sentido, cortar aquilo que não é necessário. Usar essa espada, esse autoconhecimento e pensar, por que eu vou precisar? O meu telefone já está todo arranhado, todo gasto, mas a função dele está servindo. Eu tenho necessidade de ter um mais moderno? Não, eu não me vejo nessa necessidade. Né? Tem gente que precisa, né? Tem gente que é necessário. Tem pessoas que trabalham no telefone direto. E aí é necessário que tenha mais capacidade, mais memória, mais não sei o que tem, uns gigabytes, terabytes, não sei o que mais. Né? Tá tudo certo, mas é a gente, cada um de nós, ter essa consciência, cada um de nós olhar para dentro de si e saber, eu preciso ou não preciso. E ponto final. Não precisa que o outro determine se aquilo é necessário ou não. Isso até dentro da própria casa. Dentro do trabalho. O cortar, ele só se torna dolorido quando a gente não tem a capacidade de se aceitar. Porque quando a gente sabe quem é, eu me aceito do jeito que eu sou, cortar para mim é muito simples. A palavra não, para mim, ela tem um significado muito grande hoje. A maneira como eu uso o não. Porque eu não preciso explicar o meu não. Aquilo não me serve, eu não quero, e está tudo certo. Para quem conhece um pouco, já ouviu falar a respeito de como funciona a cultura portuguesa, em Portugal, se tu não pedir direto cada coisa que tu quer, tu vai numa padaria e tu quer um pão, tu não pergunta para ele se tem o pão. Tem bolacha? O padeiro vai dizer tem e fica esperando. Tu precisa pedir a bolacha. Né? Tu precisa, eu quero tantas bolachas, aí o cara vai te dar. Eu quero um cafezinho, porque se tu tem cafezinho, tem dias que tem. E vai embora, se for o caso. Vira as costas e vai embora. Eles são radicalmente corretos nas palavras. Aí a gente vai para lá e não entende. O cara é grosso. Não, ele não é grosso. Ele está sendo reto naquilo que ele está falando. Nós aqui temos que aprender a ser reto. O brasileiro tem essa questão de não magoar o outro. De não fazer com que aquela outra pessoa fique triste. Mas é a outra pessoa que está ficando triste porque é ela que não está se reconhecendo ainda. É nesse sentido que o corte é necessário para todos nós.
Aí, diante de circunstâncias significativas em nossa existência, a vida não nos permite negociar, acomodar ou conciliar alternativas antagônicas. Por isso dizia Jesus: não vim trazer a paz, mas a espada. Acabei de falar sobre isso, né? Nós não estamos aqui para negociar mais. A nossa evolução depende da maneira como nós agimos, moralmente, corretamente, respeitando cada ser humano que aqui existe. Mas a nossa evolução depende disso, porque senão tu vai passar mais uma vida protelando a tua evolução. E é o que nós fazemos todos os dias. Às vezes a gente deixa de falar uma coisa que nos incomoda porque não quer que o outro fique magoado. Mas a mágoa está no outro, não está em ti. É só saber dizer, só saber comentar, só saber falar. De fato, ele nos dá a espada. Nós é que conquistamos a paz. A espada é o instrumento do guerreiro. E todo guerreiro confia no seu instrumento, sabe da sua força. Quando desafiado à batalha, vai confiante. Sua determinação está na razão direta de seu preparo para as lutas e a sua coragem. Assim, também, o guerreiro que recebe a espada de Jesus precisa confiar que está devidamente munido para seus próprios desafios. Não é isso? A gente fala tanto em Jesus, a gente fala tanto em Deus. E a nossa crença está nisso mesmo. A gente consegue nos elevar a ponto de acreditar todos os dias que a gente é abençoado, que a gente está recebendo a energia correta, que a gente está em contato com Deus, com Jesus, com nossos mentores espirituais, que nem eu comento sempre. A gente está conversando, a gente está entendendo o processo, está abrindo a mente para receber a necessidade que, mas eu rezo, eu oro, eu converso com o meu guia espiritual, eu falo com Jesus, não sei o que, e minha vida não está andando, não sei o que. Será que a gente está fazendo tudo correto? Será que eu não penso coisa ruim durante o meu dia? Eu vi um processo essa semana de um cara contando que ele foi fazer uma mesa radiônica e aí a pessoa que foi fazer com ele estava com processo, era uma empresária que ela durante 20 anos a empresa dela funcionou. Os 10 últimos anos a empresa dela nada acontecia. E aí ela já tinha ido no centro espírita, já tinha ido na igreja católica, já tinha ido em tudo que é lugar. Aí foi fazer a mesa radiônica. Aí o guia espiritual dele disse para ele o seguinte: nós conseguimos ajudar ela. É bem fácil de resolver o problema. Só que ela não é merecedora. Simples. Se a pessoa não é merecedora, não adianta. Nós não estamos mudando nada na nossa vida. Mas eu quero conquistar uma viagem. Tu tem que mudar tuas atitudes. Tu tem que auxiliar o próximo, tu tem que falar bem das pessoas, tu tem que desejar mais amor para quem está perto de ti, abraçar mais. Isso é merecimento. Tudo de bom que acontece na nossa vida é merecimento. Tudo de ruim que acontece na nossa vida é merecimento. Por incrível que pareça. Porque se nós não mudamos as nossas atitudes, merecemos receber aquilo que está vindo para nós. A batalha não é externa, é interna. Não há outros inimigos, apenas um. Trata-se de uma verdadeira batalha interior para vencer a si mesmo. No caminho da transformação, faz-se necessário derrotar a pessoa antiga, arraigada à própria acomodação. É uma batalha porque isso não acontece tranquilamente. É um processo que exige renúncias e sacrifícios. Ao mesmo tempo, o ensinamento de Jesus é claro. Ele nos dá tudo do que precisamos e está dentro de nós. Então é isso, gente. A batalha é árdua, é dolorida, porque a gente não aceita quebrar os nossos conceitos, o nosso ego, o nosso orgulho não nos permite vencer nossas batalhas.
É eu com eu, com eu, com eu, todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Ah, mas o fulano não fez o almoço para mim, e aí quando eu cheguei em casa eu tive que fazer o almoço. Faz de noite. Faz de manhã mais cedo, acorda um pouco mais cedo e faz, aquilo é a tua necessidade. Ah, mas ele não está fazendo nada. É o processo dele. Aquela pessoa que não está fazendo nada, está recebendo nada. Tudo que eu dou como energia, eu recebo de volta como energia. Isso é um entendimento simples. Por que a gente não consegue fazer? Por que a gente não quer ficar em paz? À medida em que a pessoa luta interiormente, deixa de brigar exteriormente. Quando a guerra se dá no terreno interno, não necessita expressar-se no ambiente externo. As guerras e os conflitos são, na verdade, projeções da realidade íntima da criatura, que não resolvendo seus conflitos pessoais consigo mesmas, passam a exteriorizar suas dificuldades na relação com os outros. Que é o que eu falo das guerras, né? No momento em que aquilo eu não consigo resolver dentro da minha casa a minha situação, o que eu faço? Eu vou brigar fora. Eu vou achar um motivo para mim comprar uma briga e culpar os outros. A nossa necessidade é essa, né? Nós vivemos em uma guerra externa que não te permite tu calar, por incrível que pareça. Eu ficar quieto e não responder uma pessoa incomoda a outra pessoa quando a outra pessoa está questionando. Mas por quê? A guerra dela é dela, não é minha. Eu consigo ficar calado durante o dia inteiro, por incrível que pareça. Eu já fiz esse teste. Sabe? Por quê? Eu consigo conviver comigo. Eu aprendi que eu sou necessário para mim. Essa é uma luta interna. E aí eu consigo ficar calado o dia inteiro. E vocês não imaginam como é bom. Tu não despende nada de errado, tá tudo na tua mente, no teu mental, na tua consciência. Aí, o que tu busca durante um dia inteiro quieto? Tu busca fazer o melhor que tu pode fazer do que tu está fazendo. Né? Tu interage com aquilo que tu está fazendo, tu compreende melhor aquilo que tu está fazendo. Eu fiz um bolo antes de sair hoje, bolo novo. E aí, eu comigo mesmo, aí eu pensando, né, se eu botar mais coisa aqui vai dar certo? Não, eu fui nesse pensamento. Então eu estava interagindo comigo, eu conversava, no meu mental eu pensava, se eu fizer isso eu acho que não vai dar certo, mas vou tentar, sabe? Então é um teste que tu faz contigo, se tu tem essa capacidade de te organizar para ir à frente. Em cada detalhe pequeno, por isso que eu falo muito dessas questões pequenas da vida, sabe? Que isso é um trabalho que a gente usa para a tua evolução. Se tu consegue fazer uma coisa básica, tu consegue fazer uma coisa mais difícil ali na frente. Porque tu está trabalhando o teu mental, tu está raciocinando melhor. Tu está aceitando que quando tu erra, se o bolo abatumasse, eu tinha que aceitar, porque o teste era meu, eu não ia poder ficar bravo, né? É isso que funciona. Diante das angústias e inquietações pessoais, podemos suportar essas emoções e administrá-las conosco mesmo, ou projetá-las sobre os outros. É assim que se originam os conflitos entre pessoas e nações. Jesus sabia disso. Ele assevera com extrema beleza. E os inimigos dos homens serão os membros de sua casa. A gente não começa nossas guerras sempre internas dentro de casa? Não é assim que começa tudo? Não é ali que começa o nosso conflito, pessoal? Né? Tu saiu ruim de casa de manhã, tu vai para trabalhar, tu saiu ruim de casa, teu conflito pessoal é interno. Tu não está bem dentro do teu lar. Aí tu sai para a rua. Primeira conversa errada que dá, não, hoje é problema para todo mundo. A guerra já é maior, sabe? Aí nós vamos lá para guerrear com o Trump lá, que é porque nós não estamos bem.
O nosso interno está poluído, né? Faz uma clara referência ao ambiente interno. A sua casa é o espaço de intimidade, ou seja, o seu universo interior. Né? Simples, né? Como que eu desenvolvo essa paz, essa paciência? Todos os dias nos analisando no espelho de manhã. Não é só passar o rímel, arrumar o cabelo, fazer a barba. Né? É nos analisando o que eu vou enfrentar hoje. Eu vou em tal lugar, eu tenho que falar com não sei quem. Vai ser difícil a minha conversa? O homem é difícil, a mulher é difícil. Eu vou devagar. Se eu falar desse jeito, eu falo melhor. Se eu falo, né, sabe? Trabalhe o teu interno. Aí chega lá, muitas vezes acontece, quando a gente vai passar por esse processo, não é nada daquilo. Porque a outra pessoa também está trabalhando o interno dela. Aí a gente se surpreende. Não, cheguei lá, achei que eu ia ser mal recebido e me deu até pudim. Tá. Entende? Então, assim, a gente se prepara para uma batalha externa e do outro lado só vem paz. E aí seria a nossa evolução completa, né? Aí nós chegaríamos no ápice da vida. Todo mundo em paz com todo mundo. Que maravilha seria. Frequentemente as adversidades mostram nas relações... já li isso aqui, vamos ver. Por membros de sua casa, podemos também entender os pensamentos e sentimentos próprios. Trata-se de uma figuração do universo afetivo do indivíduo. De fato, toda vez que a pessoa estabelece uma meta de mudança para melhor, surgem grandes dificuldades. Hoje a gente comentou até sobre isso, né? Cada vez que a gente se programa para alguma coisa, não dá uns atributos, não dá umas tribulações sobre aquilo que está acontecendo. E aí, por que é aquilo? Porque nós vivemos como mundo espiritual, e nós somos espíritos, né? Nós vivemos com as nossas dificuldades dos espíritos que estão à nossa volta. De acordo com nossos pensamentos, esses espíritos à nossa volta, eles querem que tu continue na energia deles. É por isso que quando tu eleva a tua frequência, a tua luz sobressai, esses espíritos querem fechar essa cortina, eles querem apagar a luz, eles querem de alguma maneira fazer com que tu retorne ao espaço deles. E a gente estava comentando, a gente vive na terceira dimensão, nós queremos passar para a quinta, vivemos entre a terceira e a quarta dimensão, né? Nós queremos dar o passo para a quinta. Para dar o passo para a quinta é luz e luz e luz e luz. Quando eu baixo a minha frequência e aceito o externo do que vem, eu vou continuar na terceira. E eu continuo todos os dias na terceira. Porque eu sempre, durante o nosso dia, vão acontecer coisas desse tipo. Ou eu quebro esse parâmetro, esse paradigma, ou não há evolução. São obstáculos afetivos, emocionais e nos relacionamentos diretos do indivíduo. Por outro lado, os obstáculos que surgem dão no nível de valor da conquista. Tanto mais valioso o objetivo, maiores os empecilhos. Nesse contexto, sentimentos e pensamentos apresentam-se indivíduos dentro da própria pessoa. São as resistências internas trabalhando na direção da acomodação, pois é tão mais fácil não mudar e permanecer onde já se está. Será? Em um primeiro momento, pode ser que sim, mas na sequência a estagnação gera tédio e infelicidade. A lei é de progresso. Pede sempre novos esforços na direção do crescimento espiritual. Hoje eu comentei sobre isso, né? Cada pensamento nosso é um desenvolvimento de um fractal, né? É um Ronaldo que existe dividido em várias pessoas, né? Se eu tenho ódio, eu sou uma pessoa que odeia. Se eu tenho amor, eu sou uma pessoa que ama, né? Eu sou dividido em vários dentro de mim. Quando a gente fala em fractais, é isso, tá? De que maneira que os meus fractais andam pela Terra? De que maneira que o meu pensamento anda pela Terra? Porque não é só o corpo. Geralmente é o pensamento. Geralmente não. Sempre é o pensamento. Eu me defino pelo que eu penso. Eu me defino pela minha consciência. Então, o que eu carrego como ser? Eu carrego vários Ronaldos
perdidos por aí, de acordo com onde eu me coloco. Qual é a ideia? Se a gente quer seguir a moral cristã, a moral de Cristo, a ideia é juntar os fractais, é trazer para que eles tenham uma linha só. A moral cristã. Amor, compreensão, aceitação, paz interior. É isso a nossa busca. Que não hajam os outros Ronaldos perdidos por aí. Eles ainda estão. É um trabalho difícil, porque a cada momento acontecem várias coisas e vão transformando a gente. Mas a nossa evolução nesse momento da Terra, com tudo que está acontecendo, falando sobre isso que eu estava comentando, até eu nasci na década de 60. Até a década de 80 era uma vida. Da década de 90 em diante é outra vida. Da década de 2000 para cá, acelerou mais a vida. Ali na frente vai ser outra vida. E nós estamos cruzando por todas essas vidas. Né? Nós estamos vivenciando a cada dia todos esses processos. Para quem nasceu no ano 2000 em diante, recebeu as informações de quem nasceu na década de 50. Eu recebo informações da década de 30, convivendo com a minha mãe. Então, na década de 30 não existia indústria. Lá em poucos lugares estava começando, mas a grande maioria era totalmente rural, enxada, pico. Era dessa maneira que se vivia. A troca de mercadoria, o dinheiro não era esse dinheiro que nós vivemos hoje, né? E agora nós estamos na era digital, que o dinheiro não existe. O dinheiro é só... Por isso que se fala do apagão, né? Se aconteceu o apagão, esse dinheiro, quem está guardando dinheiro no banco? Pense nisso. De que maneira essa situação tecnológica nos domina hoje? E de que maneira a gente vai viver esse processo daqui para frente? Então, assim, se eu não juntar esses fractais e me adaptar a esse novo ambiente, a nossa evolução não vai ocorrer. Nós só vamos passar. Diante desses desafios, faz-se imperioso empunhar a espada dos pensamentos fortes e confiantes, pois toda ação começa nos pensamentos. Eu estou sempre aqui conversando com vocês, aqui a gente está sempre conversando sobre isso, né? Como que é a minha análise pessoal? Como que eu me olho verdadeiramente, sabe? E eu sempre penso assim que a cada dia que eu vivo é uma experiência nova que eu tenho que absorver. E eu faço questão de absorver. Essa é a diferença da minha vida. Quando eu tenho que fazer tal coisa, eu digo, vou lá fazer. Eu preciso vencer esse obstáculo aí, porque esse obstáculo está me trazendo, de alguma maneira, um conhecimento maior. A nossa vida pessoal, eu comentei isso na semana passada, quando a gente escolhe estar naquele lugar, escolhe estar com aquelas pessoas, escolhe conviver com o ser humano, que é um grande aprendizado, a gente tem que saber ser aluno. Em todos os momentos. Mas não é fácil conviver com fulano. Nunca vai ser fácil conviver com a gente. Conviver comigo não é fácil, gente. Eu conheço todos os meus problemas. O que eu faço? Eu fico aparando as arestinhas que eu tenho ali, sabe? Para ver se eu consigo evoluir nisso. Então, conviver com o outro também não é fácil. Mas é o nosso aprendizado. É o nosso momento de entender que esse processo está acontecendo agora. Se fala muito que que não tem mais tempo para aguardar, né? Nós entrar nessa quinta dimensão, de 30 até 50 nós vamos estar dentro. Nós já estamos nesse processo. Tá? Essa compreensão, essa abertura, esse entendimento, já é esse processo. Mas de 30 a 50 que nós vamos realmente botar os pés dentro da quinta dimensão. Quem estiver aqui. E quem não estiver aqui, volte. Né, Eliane? Para voltar? Eu não quero. Tá bem, pessoal?
que essas palavras de hoje sejam a verdade de hoje minha, né? E que possam fazer vocês refletir, a todos nós, porque cada estudo que eu faço eu também reflito muito, e que nós possamos fazer essa evolução, buscar essa paz, né? Essa paz interior, porque o pacificador, gente, é um instrumento para a evolução do mundo. E se eu consigo ter paz interior, eu consigo me tornar um pacificador, agregar as pessoas à volta, trazer conhecimento para que cada pessoa lembre de ti quando tu não está. Aí tu é lembrado, mas podia fulano estar aqui junto com a gente, né? Ele faz tão bem, a energia dele é boa. Então o pacificador é isso. E a nossa busca é essa, nos tornarmos cada dia mais esse pacificador, essa pessoa que seja querida por todo mundo. Tá bom, pessoal? Agradecido por hoje. Agradecemos a espiritualidade por mais esse encontro. Que tenhamos discernimento de quem somos, das escolhas que fizemos no nosso dia a dia e para onde queremos ir, aonde queremos chegar, quem queremos ser na nossa caminhada terrena, na nossa jornada espiritual, das oportunidades vividas que temos desde quando acordamos, da oportunidade que temos quando abrimos os nossos olhos. Que sejamos gratos pela nossa vida, pela oportunidade existencial que a espiritualidade impecável nos concedeu em mais um dia. Das pessoas que convivem na nossa volta, dos nossos irmãos espirituais que estão sempre na nossa volta, muitos buscando conhecimento, aprimoramento moral. Que tenhamos consciência das aberturas dos canais que proporcionamos na nossa casa, na nossa volta. Que tenhamos essa noção, essa consciência da indução das energias que deixamos fluir no nosso entorno, para que sejamos assim auxiliadores, instrumentos da obra da espiritualidade, instrumentos do bem, instrumentos de cura, de acolhimento e de aperfeiçoamento moral e espiritual. Que a espiritualidade esteja dentro de cada um, irmão, que se deu a oportunidade de estar aqui hoje, enfrentando todas as dificuldades que cada um carrega dentro de si, onde hoje, aqui e agora, entregamos um pouquinho de luz para cada ser que se comunica conosco, onde somos um instrumento da espiritualidade. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do